Alô galerinha, boa noite, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Mais uma vez, na companhia desta mala sem alça, professor Wagner Lobo, meu querido amado prof, para mandar uma super dica sobre legislação de transporte. Legislação de transporte. Transporte ou é trânsito, prof? Transporte. Transporte. Então, pronto, galerinha. Mas não tem problema de ser trânsito também, não. Prof, aproveitando, 2018, projeto novo aí, professor Wagner Lobo vai estar gravando aí para... Altos projetos. Altos projetos aí, né? Carreiras policiais aí. Projetos. PRF também. PRF, certo? Polícia Civil, Polícia Militar, já é carro-chefe Polícia Militar aqui no Ceará, mas eu também gravo para outros estados, mas agora eu vou passar a gravar também daqui do Ceará, especificamente do Tiradentes Concurso, vou gravar, por exemplo, PM do Rio Grande do Norte, né? A parte de legislação específica, só lembrando bem rápido, quando o assunto for Polícia Militar, seja em qualquer estado do Brasil, eu tenho gravado praticamente tudo de lá pra cá, ou seja, só aberto ultimamente tinha PM do Rio Grande do Sul, gravei, Maranhão. PM de Alagoas, Maranhão, Piauí, Tocantins, Distrito Federal, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e por aí vai, tudo eu gravei, gravo tanto aqui do Ceará, mas agora especificamente pelo Tiradentes, como por outros cursos, inclusive um curso do Paraná também, tá bom? Mandar um abraço aqui pra galera lá do Rio Grande do Sul, tá? Abraço pra galera de Porto Alegre. Se é que tem vendo agora o canal do show, provavelmente vai ter muita gente galera também lá dos fãs aí de Pernambuco, Serra Talhada, a galera sempre te acompanha. Abraço pra galera do Pernambuco, Serra Talhada, a terra do homem, né? Serra Talhada é a terra do Lampião. Lampião, cara Lampião, foda total. Então, prof, pra galera lembrar aí, www.tiradentesonline.com.br tiradentesonline.com.br. Abraço pro amigo Rodrigão aí, papai, ontem, né? Foi hoje. Ah, é, Valentina veio ao mundo. Valentina. Beijo pra Diva também aí, Briguinho. Muita saúde pra gata aí, tá? Prof, legislação de transporte. Vamos lá, galerinha. Cara, legislação de transporte você tem duas alternativas. Você tem lei e você tem decreto. A lei existe, o decreto põe ela pra entrar em vigor. A questão do decreto 29.087 e a lei 13.094, tem muita coisa interessante para você ver, mas você vai notar uma coisa, elas se repetem. E você não vai, por exemplo, sair depois de ver uma aula, querer dar aula na sequência, porque você quebra minhas pernas. Você tem que entender a norma para fazer a prova e passar. Só isso, basta, se você botar na cabeça que basta ler, estudar um pouco, pegar o que é importante e passar na prova, tu passa. Se tu ficar inventando coisa, tu não passa não. Então vamos lá. Existem penalidades aplicadas a transportadoras. Por exemplo, o Estado do Ceará lança um edital de licitação para a criação de uma linha X entre Fortaleza e o município tal. A transportadora Y ganhou a licitação. No que ela ganhou a licitação, agora ela vai exercer aquela exploração da atividade no local. Na hora que ela está exercendo aquilo, ela comete infrações. E essas infrações são passíveis de punição. Quais punições, quais penalidades se aplicam em caso de infrações cometidas pela transportadora e, no caso, vai ser aplicada pelo poder concedente. Né? Poder concedente, claro, o Estado do Ceará. Lembrando que a fiscalização ocorre pela via do Detran ou pela própria agência reguladora que regula a atividade. Então vamos lá. Advertência por escrito. Multa. Lembrando que multa, quando ocorrer, pode ser multa de 40 FIIs, multa de 80 FIIs, 160, 340 FIIs. Tudo isso aí referente a infrações como digamos que o motorista está fumando dentro do ônibus. Digamos que o motorista está fumando, resolveu fumar porque é desenrolado. Ou autorizou que alguém fumasse. Isso é infração, óbvio. Isso vai de encontro a normas específicas. Então, nesse caso, motorista, cometeu uma infração. A transportadora vai ser multada pelo poder concedente, por alguém que vai fiscalizar. Alguém que fiscaliza, notifica a infração, isso gera um processo administrativo e em razão disso vem a penalidade. Então, advertência por escrito, desde que não haja uma penalidade específica ou algo mais grave a ser aplicado, advertência por escrito. Multa, nessas que eu citei aí, 40 FIIs, 80, 170, 340. Retenção do veículo, que pode ser imediata ou pode ser após o cometimento, após a notificação. Por exemplo, condutor embriagado, o motorista embriagado. Você acha que se vai reter o veículo, ele vai sair dali se ele está embriagado? Claro que não, ele cometeu inclusive algum crime, provavelmente. Então, nesse caso, a retenção é imediata. Wagner, mas se porventura o tacógrafo está quebrado, lá, aquele verificador de velocidade, naquele instante dá para prosseguir a viagem. Então, a autoridade vai dizer aonde ele vai ficar retido.
Apreensão do veículo também é punição, mas a apreensão foi revogada. Apreensão foi revogada, título de CTB. A gente está falando de outra coisa aqui, que é uma aplicação de penalidade pelo poder concedente, provavelmente em razão do quê? Transporte irregular. Transporte clandestino com deflagrado gera a apreensão do veículo, tá certo? Aí faço caducidade, má prestação da atividade pública, gera caducidade. Tudo isso aí é a título de penalidade. Vai, não tem uma dúvida. O fato dele estar conduzindo esse veículo embriagado, eu posso aplicar também normas ligadas ao CTB, por exemplo? Pode, óbvio, claro. Você não pode afastar, por exemplo, possibilidades diversas de aplicação, tá bom? Falou CTB? Pega uma dica de CTB, já que ele perguntou se era legislação de trânsito ou de transporte. Meu filho, ó, eu sou professor de trânsito, transporte e resolução, tá certo? Então pega uma de transporte, já foi. Pega agora a de trânsito. O lance da ambulância não esteve com o intermitente ligado. Pronto, uma simples aqui. Pegar aqui uma infração de trânsito, tá? Mostrar aqui. Vamos imaginar que os veículos... Porque aqui tem plateia hoje, aqui, viu? Tem plateia aqui, ó. A galera faz uma pergunta logo aqui Aula automática. do Flauzino, qual o assunto? Crase. Tá aqui. Crase. O cara vem fazer um curso do zero, sai doutor em crase com o Flauzino. Pense num homem que manja de crase. Crase. Aqui, ó. Crase. É o assunto do cara. Vamos lá. O cara falou sobre a ambulância. Vamos imaginar que você tem uma ambulância, tá? Uma ambulância que está pedindo passagem em razão das suas prioridades. A questão dele estar pedindo prioridade de passagem está descrito no CTB desde que ele esteja em atendimento de ocorrência e eu tenha intermitente ligado, ou seja, o sinal luminoso, e eu tenho giroflex, o sinal, aliás, luminoso e sonoro. Os dois têm que estar para que o condutor normal tenha noção de que ali há um veículo de emergência numa situação em que ele é prioridade de passagem, segundo o artigo 29 do CTB. Não tem nada copiado aqui não, tá, gente? Tudo aqui na minha cabeça, não é negócio de slide não. E aí o que ocorre? Na hora que essa ambulância pediu passagem, tem que ser dado passagem a ela. No que foi dado passagem para ela, você fez sua obrigação, não foi? Mas vai que você não deu. Se você não deu, você cometeu infração gravíssima. Se você seguir. Mas se você seguir, você comete grave. Mas a ambulância deixou de ligar o intermitente na hora que passou. E aí se tivesse um agente de trânsito no local, ele poderia notificar? Poderia, porque é infração de trânsito de natureza média. Prof, a gente está tratando agora, aproveitando essa pergunta sobre a ambulância aí, hoje teve no canal do Show Pergunta pro Prof. Wagner Lobo, quando a empresa faz uma viagem, beleza? Certo. Se der o prego, tem um limite para poder ela mandar, tipo, resgatar os passageiros? Cara, assim, quando a empresa transportadora, né, essa que a gente está falando da legislação de transporte, ela está fazendo lá uma determinada viagem, e lá o veículo, por exemplo, teve um problema mecânico, teve um problema, por exemplo, ligado a um tipo de força maior, por exemplo. Se esse problema ocorreu, você há de convir comigo que quem tem menos culpa é o usuário. Você concorda? Com então certeza. O usuário tem que ser ressarcido de alguma forma. E aí de que forma ele é ressarcido? Primeiro, é dado um prazo limite de 10 minutos. É a tolerância, 10 minutos, para que seja resolvido o problema do atraso. Não foi, agora existe 30 minutos para substituição do veículo. Não foi. Não foi, a empresa, o poder concedente vai nomear outra, vai escolher outra transportadora, a transportadora coloca um ônibus no lugar, esse ônibus no lugar vai ter um prejuízo em razão de não estar especificado para aquela situação. Tudo vai ser pago pela empresa faltosa. Wagner, eu tenho uma dúvida. Quem ficou no prejuízo teve que esperar por mais de 3 horas. Aí surge direito à alimentação, pousada e transporte para o local no qual ela tinha destino. Filé. Massa! Geração concurseira, Prof. Wagner Lobo, na companhia do meu amigo Glauco Miranda e Denilson, antenados 24 horas. Abraço, Ei, cara, galera. já que nós estamos falando de gestão de transporte, cara, a matéria é muito complicada. Prof, existe um período X, quando você sai de uma cidade para outra, de atraso. Atraso, existe também isso? Como assim? Tipo, você tem trajeto, tipo Cascavel, Fortaleza. Sei. Tem um limite de chegada, vamos supor 1 hora. Se a empresa atrasar 2 horas, acontece alguma coisa também? Então, se ela atrasa por um período, independente do período, se ela atrasou, ela está passível de multa, ela está passível de penalidade. Quem é que vai fiscalizar essa atividade? Os órgãos fiscalizadores, seja Detran, seja AS. Fiscalizou, notificou em razão do procedimento irregular, a partir de agora vai gerar um processo administrativo a título de verificar se há ou não um motivo para aquele atraso ter ocorrido. Se houve, mas a gente entra na condição de você poder, por exemplo, arquivar o processo. Se não, penalidade vai ser aplicada. Lembrando que cabe recurso, tá bom? Prof, lembrando a todo você do canal do YouTube aí, para causar logo impacto pra galera, o professor Wagner vai gravar agora sempre
um grande resumo aí pra você Sempre, fechar a sua prova. sempre, Lembrando sempre. que o cara agora fez um resumo pra prova do Maranhão agora. Todo mundo Simplesmente praticamente ele fechou deu a a prova prova, todinha, cara. Todo mundo fechou O a cara é prova. foda. O cara é foda. Não confia, vai lá no YouTube, bota assim, ó, Wagner Lobo PM do Maranhão. Tem quase 50 mil acessos. Procura só os comentários mais recentes. Todo mundo dizendo o seguinte: professor, vi o vídeo, fechei a prova. O professor viu o vídeo, fechei a prova. Foda demais, o cara é um monstro. Cara, essa galera, né, velho? Foda, foda, foda mesmo. Aproveitar e mandar um abração pro Flauzinho, né? Cara, Flauzinho, lembra de manhã, um abraço, mestre. Lembra que ele falou antes de manhã? Cara, A roupa de manhã, que tava mentiroso. Sendo que era mentira. A minha calça era uma calça Nós simples, mostramos normal. ao vivo, caralho. Foi, a gente fez ao vivo lá. Nós fizemos ao dentro do vivo, carro. ele deu o dia de resposta, né? Flauzinho tava com a blusa amarela, um sapato rei Agora ele brilhante, tava- parecia que tinha passado, era sebo no sapato, manteiga no sapato. Sapato desse tamanho, bico fino rei, cabe 2 flauzinhos no dedo. O que mais? Aquele relógio dele do Um Paraguai. relógio aí do Paraguai total, ali se cair água em cima, vai explodir na mão dele. Perguntaram se ele malhava, eu disse aí, aquele anabolizante que ele compra, que é... Ele compra Tá comprando o cartão dele anabolizante, aqui, ó, pra ele pagar. Pagou esse mês? Compra os anabo, não. Não paga. Ele disse que não é anabo, né? Ele disse que é natural. Um negócio de uma tal de uma DE aí que é natural, que não sei o quê. Mas a bicha que ele toma, os cavalos também tomam, não sei que porra é essa. Diz ele que é natural. Pronto, pra finalizar, primeira aula do Flauzinho até a 10ª aula. Qual o assunto? Crase, volume 1, 2 até o 10º. E aquelas capas que ele fala, é verdade aquilo ali? Se você for olhar, não bate uma. Ele diz assim, capa do fulano de tal, página X, capa verde. Se for atrás, tá errado. Primeiro que ele só tem xerox. Só Xerox. Como é que ele sabe quando a capa ser Xerox? O pior é que um aluno disse que foi olhar no dia. Macho bateu bem direitinho. Essa ele teve sorte. Essa. Nessa. Porque teve um que ele falou que show, Não não bateu existe. nada. Não existe. Nem o nome do cara dava certo. Abraço, Flauzinão, parceiro. Galerinha, é o seguinte, ó, desde já agradecer ao Prof. Wagner Lobo, que está aí sempre aí, por livre e espontânea pressão, vindo gravar aqui Claro, no canal da óbvio, galerinha. sempre. Por livre e espontânea pressão. Óbvio. Ele bota mó queixo, ele tá de bom humor, ele gravou de manhã. Vai me deixar em casa hoje, parceiro? Foi. Fui de... Qual foi o nome do carro lá, hein? Uma... Celta. Não, certo não. Celta, um Como é aquele Celta carro lá? mais estilizado. Como é aquele carro lá, Pirangueiro? Celta. Não é. Eu depois vou olhar na próxima dica e falo pra vocês. Galera, é o seguinte, brincadeiras à parte, agradecer a participação do meu amigo aqui, Glauco Miranda, e do Denilson também aqui, que vieram aqui presenciar aqui hoje. Acessem lá www.xadrezonline.com.br. Um abração pra galera da Maraponga, meu amigo Glauco da Maraponga. Abraço A pra galera galera que da acompanha a gente lá, Maraponga lá. Meus amigos de infância lá tem o Apache, aí tem o Renan, tem o Gilson, tem o Bruno, tem o André, a galera que sempre me acompanha lá. Toda a galera que me acompanha aí. Glauco Miranda, Denilson também aqui também veio aqui também. Denilson é parceiro aí, tava sendo aula Mostra comigo a galera agora. aqui, mostra a galera aqui. aí, mano. Denilson aí, Glauco Miranda aí, a galera fazendo aquela companhia hoje aqui, a galera Denilson acompanhando o tá na Wagner aula até Lobo. agora. Seguidores aqui do Wagner Lobo aqui em companhia. Vem tirar dentes, grandes conquistas começam aqui. Fanpage, Pivete. Fanpage, cara. Wagner Lobo, professor Wagner Lobo é o Facebook. Tem acho que 5 mil e pouco pirangueiro lá. Aqui também que tá. Instagram. Tamo junto. Instagram tem. Instagram, professor Wagner Lobo. Instagram onde eu geralmente posto mais coisas, né? Instagram, Facebook Wagner Lobo 2. O primeiro lotou de pirangueiro, aí só cabe 5 mil, né? Segundo agora, né? Wagner Lobo 2, tá bom? Eu tô com Wagner 3 Lobo, Facebook. Tá com 3, eu tenho bem uns 5. Giliardo Ferreira, Giliardo Show, Giliardo Vieira. Aí o Instagram eu tô com o Giliardo Show, já tô com 11.500 seguidores já, prof. Tô E bombando o lá. do Beisola não tem não? Não, Beisola, tá, hoje tô estilo... Tá sem Beisola hoje, Hoje tá né? sem Beisola. Vai dar tudo certo. Prof, aquele abração pra galera que sempre me acompanha também em todo lugar do Brasil. Abraço pra galera aí de Serra Mas tem um Talhada, seguidor fiel, Angico. cara. Tem um seguidor fiel aí, cara. Sempre pede abraço. Ele é lá de Heriotaba, Guaraciaba do Norte. Esse aí não perde uma dica. Heriotaba, Guaraciaba do Norte. Os Abraço cara- pra todo mundo de lá e da região. Isso é pra Ceará e gente, Pesado não, estão né? reclamando, prof, que a gente mandava pra Limoeiro? todo o Brasil. Todo o Brasil, mas não manda pra galera Tiradentes. Galera Galera, Tiradentes. Tiradentes, abraço. Todas as sedes, Todo né? mundo Isso- aqui, mano. Todo mundo do lado. Todo mundo aqui do lado da gente Galera aqui. não tem mais nem frescura. Já passa, é tudo miguxo já. A partir de 9, teremos novas turmas em DEPEN, Guarda Municipal, DEPEN, PRF, Guarda, PRF, carreiras militares, carreiras militares, tribunais, polícia carreiras civis, polícias civis também em todo o Brasil. E o português zero do meu amado Ruivo. Pode crer. Vem tirar dentes, Tamo grandes conquistas junto. começam aqui. Valeu, tchau, Abraço, tchau, galera, abraço. valeu.